Aí eu descobri que ele me envenenava, né? Levava o café da manhã na cama com flores E o cafezinho batizado. Ele usava Mas para você dormir, para ele tirar foto? Não, para te matar. me matar aos poucos. Eu só descobri isso depois da denúncia e da investigação. Ele contratou 2 assassinos na prisão para me matar. Os assassinos escreveram uma carta dizendo que ele tinha oferecido $50 mil, ele daria 10, e depois que matasse a minha filha, ele daria mais 40 para dar fim a gente, né? E qual era o motivo para te motivo matar? que eu denunciei ele. Eu denunciei. Quando eu descobri, eu denunciei. Né? Passou um processo, eu denunciei com... Primeiro eu reuni todas as provas que eu poderia reunir. Consegui uma confissão dele para o pastor da minha igreja. E nesse intervalo que eu consegui essa confissão dele, ele tentou me matar por estrangulamento. Não conseguiu, porque minha filha chegou na hora e ele parou. Enfim, então foi todo esse processo. Depois o alarme da minha casa disparou e eu achava que estava alguém entrando. Aí fui tentar fugir pela janela, escorreguei, quebrei meu braço, tenho 17 parafusos aqui. Então, assim, duas formações, uma de classe média, né? Uma pessoa de classe média instruída, com formação, com cultura, já viajei o mundo inteiro, uma mulher já tinha vivido 4 filhos e tal. Eu nunca imaginei na minha vida essa realidade, esse tipo de coisa. Que você entendeu? ia ser enganada por qualquer pessoa. Por qualquer pessoa. Sim. Mas qual foi a minha vulnerabilidade aí? O desconhecimento do tema, né? Em primeiro lugar, porque eu não conhecia o que eu conheço. Se eu soubesse o que eu sei hoje, eu não teria passado por aquilo. E segundo, a vulnerabilidade como imigrante, de você não dominar o idioma, não conhecer a cultura, né, o comportamento, as reações. Então, você fica num limbo, assim, você fica um pouco perdida. Né? E depois do que passou comigo, aí eu descobri um monte de brasileiras que viveram situações dessa e pior para lá. Né? E até hoje, os nossos vídeos continuam na dark web, na mão de pedófilos, traficantes, bandidos. Né? Porque não conseguiram... Não consegue. Não consegue. Quando vai, quando abriu, não tem jeito. E toda vez que é acessado, nós somos vitimados novamente. Aí vem a revitimização e tal. Então, assim... ele colocou na casa da minha mãe câmera também. Nossa, ele fez muito dinheiro. Muito dinheiro. Entendi. E ele confessou 29 crimes contra mim e a minha filha. Ele confessou os 29. Ele plead guilty e confessou. E por confessar e por entregar uma parte do grupo, ele pegou somente 7 anos, 2 no fechado e 5 no probation. Entendi. E toda vez que ele saía no probation, ele foi preso umas 3 ou 4 vezes. Ele era pego reincidindo. Não, meu Deus, gente. Viciado, e hoje ele está solto. Tá solto? Tá solto? Tá solto? Tá solto. Ponto dele, chave. O que é traficar? É você tirar vantagem financeira sobre o outro, de maneira forçada, ou por um aliciamento, por uma sedução, e tirar vantagem, e fazer com que a pessoa... Só que esse tipo de coisa, de filmagem, ainda não está na legislação como reconhecido como um tráfico. Existe uma luta nossa para a gente fazer um projeto de lei para que isso mude. Então, a pena dele não foi tráfico. A pena dele ele ter material perigoso para criança, pedofilia, voyeurismo, um monte de coisa. E ele não enquadrou ele no tráfico. Mas o tráfico tem uma pena maior? Tem uma pena maior. Essa situação se enquadra, certo? Mas só que não botam isso como... Eu já ia perguntar, o tráfico não é só aquele quando a gente pega e vende a pessoa. Não, e vende para... Não. Ó, vamos falar aqui nos elementos do tráfico humano. É importante para as pessoas entenderem. Então, você tem aí o ato, né? O que é feito? Recrutamento, transporte, transferência, alojamento ou retenção de pessoas através dos meios, como é feito ameaça ou uso da força, coação, sequestro, fraude, engano, abuso de poder ou vulnerabilidade, ou pagamentos ou benefícios em troca do controle da vítima, da vida da vítima. Com o objetivo de quê? Por que é feito?
para fins de exploração, que inclui prostituição, exploração sexual, trabalho forçado, escravidão, remoção de órgãos e práticas similares. Ou seja, esse tipo de ação que foi feito está dentro da lógico. tipificação de tráfico humano. Que né? é venda, remuneração de foto. Para verificar se uma circunstância particular constitui tráfico de pessoas, considere a definição de tráfico no protocolo de tráfico de pessoas e os elementos constitutivos do delito conforme definido pela legislação nacional e pelo protocolo de Palermo. Ou seja, isso que ele fez a tráfico humano. É lógico. Fomos vítimas de tráfico humano, mas ele não foi enquadrado como tráfico humano. Entendi. Entendeu? Então, se eu soubesse disso na época, eu teria lutado, ia para a imprensa, mas ele ia ter que dar, porque a tipificação Tá ali, tá né? adequada, entendeu? Então, assim, foi isso. Ele se safou, contratou um excelente advogado, é muito dinheiro envolvido. Muito dinheiro, né? né? Ele Então, já tem muito, né? Já ganhou muito já em cima de ganhou muita muito, gente. bastante, e assim eles vão se safando. E como esse é o tipo do crime que acontece na escuridão, é por isso que a gente fala, a gente tem que ser luz na escuridão, colocar um holofote em cima. Isso aqui é super importante que vocês estão fazendo, a contribuição Claro. que vocês estão dando. Por quê? Porque está dando voz às vítimas, ensinando as pessoas a identificarem, né? E também a se protegerem. Então, assim, é um crime que acontece na escuridão, na intimidade e, em geral, as vítimas têm vergonha, né? Ficam com Claro, vergonha. claro. Poucas são as pessoas que têm a coragem de colocar a cara e dizer assim, eu vivi isso, eu passei isso.